Em junho de 1996, o homem mais procurado do Brasil foi encontrado em Alagoas. Ele estava morto. Do seu lado, também sem vida, a mulher que dizia amar. A versão oficial foi rápida e definitiva. Foi ele. Mas os investigadores que entraram naquele quarto encontraram algo que a versão oficial nunca conseguiu explicar. E até hoje, quase 30 anos depois, a pergunta permanece: o que realmente aconteceu naquela noite? Para entender o que aconteceu naquele quarto em Maceió, você precisa entender quem era Paulo César Farias. O homem que o Brasil conheceu como PC Farias não era um criminoso comum. Era um operador político de altíssimo nível. O tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar. PC Farias era o tipo de pessoa que existia nas sombras do poder. Não aparecia nas fotos oficiais, não dava entrevistas, não frequentava palanques. Mas era ele quem movia o dinheiro, quem articulava os bastidores, quem sabia de tudo e de todos. Em 1992, o Brasil foi sacudido por um escândalo sem precedentes. Um esquema de corrupção dentro do governo Collor veio à tona, e o nome de PC Farias estava no centro de tudo. O escândalo foi tão grande que levou ao impeachment de Collor, o primeiro da história do Brasil. E PC Farias virou o homem mais perigoso do país, não por ser violento, mas por saber demais. Ele foi condenado, fugiu do Brasil antes de ser preso, ficou foragido por meses, virou um fantasma que o governo brasileiro caçava em vários países ao mesmo tempo. Quando finalmente foi capturado e trouxe de volta, o país inteiro estava de olho no que ele poderia revelar. Porque PC Farias não era apenas um tesoureiro corrupto. Era um arquivo vivo. Um homem que conhecia os segredos de quem mandava no Brasil. E segredos desse tamanho, na política brasileira, têm um peso que poucos conseguem carregar por muito tempo. Era junho de 1996. PC Farias estava em liberdade condicional, morando numa casa em Maceió, capital de Alagoas. Do seu lado estava Suzana Marcolino, a mulher com quem tinha um relacionamento há algum tempo. Na manhã do dia 23 de junho, funcionários da casa chegaram para trabalhar e encontraram algo que ninguém esperava. Os dois estavam sem vida. PC Farias e Suzana Marcolino, no quarto da casa, em circunstâncias que a polícia classificou rapidamente como tendo uma causa definida. Ela teria sido a responsável pelo que aconteceu com ele e depois teria feito o mesmo consigo. A versão oficial foi apresentada em tempo recorde. Rápida demais, diriam os investigadores independentes que vieram depois. Em casos dessa natureza, a investigação costuma levar semanas ou meses. Aqui, a conclusão chegou em dias. Mas o que os investigadores encontraram dentro daquele quarto não se encaixava na versão oficial. E esses detalhes, pequenos, técnicos, quase invisíveis para quem não sabe o que procurar, são exatamente o que transforma esse caso de uma tragédia em um mistério que o Brasil nunca resolveu. O primeiro ponto que chamou a atenção dos peritos independentes foi a posição em que os dois foram encontrados. Em casos onde a sequência dos eventos é a que a versão oficial apresentou, existe um padrão físico esperado. O que foi encontrado no quarto não seguia esse padrão. O segundo ponto foi ainda mais perturbador. Havia sinais no ambiente que sugeriam a presença de outras pessoas naquele quarto naquela noite. Detalhes que a perícia oficial ou não encontrou, ou preferiu não mencionar no laudo. E o terceiro ponto, o que mais divide especialistas até hoje, foi a ausência de algo que deveria estar lá. Um elemento que peritos forenses independentes, ao analisar o caso anos depois, identificaram como incompatível com a versão que o Brasil foi obrigado a aceitar. A família de PC Farias nunca aceitou a versão oficial. Desde o primeiro momento, contestaram a conclusão da investigação e pediram uma nova perícia. O pedido foi negado. Jornalistas investigativos que mergulharam fundo nesse caso ao longo dos anos encontraram algo perturbador. Testemunhos de pessoas que estavam próximas de PC Farias, nas semanas anteriores à sua morte, relatando que ele estava diferente, agitado, com medo, falando em coisas que precisavam vir à tona. Havia rumores, nunca confirmados oficialmente, mas consistentes o suficiente para não serem ignorados, de que PC Farias estava em negociação.
que tinha informações que poderiam abalar figuras poderosas que ainda estavam no centro da política brasileira, que estava considerando falar. E então ele parou de falar para sempre. O timing é o detalhe que não sai da cabeça de quem estuda esse caso. PC Farias morreu no momento em que o Brasil se preparava para uma nova eleição presidencial, no momento em que os segredos que ele carregava teriam o maior valor político possível, no momento em que as pessoas que ele poderia comprometer tinham mais a perder do que nunca. Coincidência? Talvez. Mas no Brasil da política dos anos 90, coincidências desse tamanho têm um peso diferente. Em 2000, 4 anos depois da morte de PC Farias, o caso foi reaberto. Novas perícias foram solicitadas. Novos testemunhos foram colhidos. E o que surgiu dessas novas investigações foi suficiente para que promotores considerassem a possibilidade de que a versão oficial estava errada. Mas a investigação foi encerrada novamente, sem novos indiciamentos, sem respostas definitivas, com o mesmo silêncio de sempre. Vamos falar especificamente sobre o que os investigadores independentes encontraram, porque esses detalhes são o coração desse caso. O primeiro elemento contestado foi o laudo pericial da cena. Peritos que analisaram o caso independentemente identificaram inconsistências técnicas que, segundo eles, não poderiam ser explicadas pela versão oficial. A disposição dos elementos no quarto, a natureza dos vestígios encontrados, tudo apontava para uma sequência de eventos diferente da apresentada pela polícia. O segundo elemento foi a questão das comunicações. Registros telefônicos das últimas horas de vida de PC Farias mostraram contatos com números que a investigação oficial nunca identificou publicamente. Com quem ele falou naquela noite? O que foi dito? Essas perguntas ficaram sem resposta. O terceiro elemento, e talvez o mais impactante, foi o depoimento de uma pessoa que trabalhava na casa e que afirmou ter visto algo na noite anterior que não foi incluído no inquérito oficial. Esse depoimento existiu, foi registrado e depois sumiu dos autos do processo. Sumiu de um processo oficial no Brasil. Para quem acompanha a política brasileira, isso não é surpreendente. Para quem acredita que a justiça deveria ser cega e imparcial, é devastador. PC Farias sabia de tudo e levou tudo consigo. Ou alguém se certificou de que ele levasse. Paulo César Farias era um homem que vivia nas sombras do poder, que conhecia os segredos que moviam o Brasil, que tinha informações capazes de mudar o rumo da política do país. Hoje, quase 30 anos depois, ele é lembrado principalmente como o tesoureiro corrupto do governo Collor, o vilão de um escândalo que marcou uma geração. Mas a história de PC Farias é mais complexa do que isso, e a forma como ela terminou é mais perturbadora do que a maioria das pessoas sabe, porque no fim das contas, a pergunta não é apenas o que aconteceu naquele quarto em Maceió. A pergunta é quem se beneficiou com o silêncio que veio depois. Quem respirou aliviado quando a investigação foi encerrada sem respostas? Quem ainda hoje prefere que esse caso fique enterrado nos arquivos? O Brasil tem o hábito de enterrar seus mistérios junto com seus protagonistas, de deixar as perguntas sem resposta, até que ninguém mais se lembre de fazê-las. Mas enquanto esse canal existir, a gente vai continuar perguntando. O que você acha que aconteceu naquela noite em Maceió? A versão oficial faz sentido para você? Ou existe algo muito maior por trás dessa história? Me conta nos comentários. Quero ler cada teoria, cada opinião, cada detalhe que você talvez conheça que eu não mencionei aqui. E se você acredita que o Brasil não pode continuar esquecendo casos como esse, inscreva-se agora. Ativa o sino, porque o próximo arquivo já está sendo preparado. E a investigação, como sempre, não para. O detetive de poltrona. A verdade merece ser encontrada.